do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um podcast do Massa... Opa, não é do Massacrente. Opa, você está no podcast errado. Aqui quem fala é do Coquinho. Hoje eu tô aqui com a galera do podcast Mundo Jovem Team, né? Não é o podcast do Massacrente. E o Rômulo aqui pediu pra eu fazer a abertura pra ele. E agora é com você aí, Rômulo. Apresenta aí o pessoal que tá com a gente. Surpresa! E aí, galera, tudo jóia? Aqui quem fala é o Rômulo. Hoje vocês começaram escutando a voz do Eduardo, que fez um protesto, manifestação para voltar para o podcast do Mundo Jovem Team. E atendendo a sua manifestação, o seu protesto, está aqui conosco hoje. Então, galera, além do Eduardo, estamos também aqui com o Guilherme. E aí, galera, beleza? Também de novo, né? Já tá virando um hábito já, credo, que medo. Mas é muito bom estar aqui mais uma vez para ter mais uma conversa legal sobre um tema muito atual e muito polêmico, com certeza. E além do Guilherme e Eduardo, que vocês já conhecem, está conosco também uma convidada especial e com certeza a nossa futura equipante aqui do podcast. Conosco, a Agatha. Agatha, apresenta aí sua idade, nascimento, de onde você vem, seus pais, seu tipo sanguíneo, tá? Seu time do coração, que eu sei que é Corinthians. Fica não, mesmo. Aê! É nóis, Corinthians! Tá com o hino do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Nossa, misericórdia, tudo pecador. Na verdade, não é nenhum, né? Mas prazer, galera, tá aí com vocês e participar desse tema que é tão atual e importante, né, para a sociedade, e tanto para cristãos como não cristãos. Pois é, mas a gente não falou o tema. Qual é o tema aí, Rômulo? Que toque o hino do país... Agora fugiu agora, cara. Que toque o hino brasileiro, pois o tema nosso é sobre as manifestações. Bom, então vamos falar sobre as manifestações que estão acontecendo no Brasil. Já tem mais ou menos umas 3 semanas, já estamos caminhando já para a 4ª semana das manifestações. Nós iríamos gravar sobre outro tema, só que como o assunto está muito pertinente, está muito atual, ganhou uma proporção muito grande, tanto nacionalmente como internacionalmente, né, porque houve manifestos até em outros países. Então a gente resolveu gravar e convidamos aqui o Eduardo do Massacrente, que fez o podcast ontem, né, Eduardo? Isso, exatamente, Sexta-feira, lá no Massacrente. Quando estiver pronto, nós vamos colocar o link. O Eduardo também escreveu um texto sobre a manifestação e vai seguir também o link do texto dele. E assim, galera, querendo ou não, é um assunto que compete a todos nós. Então eu acho que todos os 3 aqui participaram de manifestações, né? Sim, participei. Não. Você não, Agatha? Só não, Agatha. Infelizmente não. Eu vou participar hoje de uma manifestação aqui na minha cidade, daqui a pouquinho. E saindo aqui da gravação, tô indo pra passeata. Que cidade que você é, Rômulo? Eu sou da cidade de Goiás, ou... para os mais íntimos, Goiás Velho. Muito bom. É uma cidade histórica, patrimônio cultural da Unesco. Então hoje vamos fazer a manifestação aqui na cidade. E é esperado mais ou menos umas 600 pessoas, cara. É uma cidade pequena, 18 mil habitantes. Mas por ter muito turistas, né, acaba que engrossa a massa de pessoas também. Uhum. Então, galera, vamos então falar sobre as manifestações, vamos dar nossa opinião. Será que as manifestações são corretas? Qual que é o papel do cristão nessas manifestações? Como que a igreja vê isso? O que o cristão pode fazer? O que protestar? Porque sabemos que começou com um motivo, mas hoje já ampliou para vários motivos, né? Então vamos debater sobre esses tópicos e outros tópicos também, que com certeza vai ajudar muito a esclarecer sobre todo esse dilema que estamos vivendo atualmente. Vamos iniciar então o assunto fazendo um apanhado geral, né, de como começou as manifestações. Então eu vou começar por você, Eduardo. Por mim? De novo? Já fiz a abertura, cara. Vou ter que falar de novo. De novo, cara. Eu sabia que você ia falar isso. Não, muito bem, né, pessoal?
Assim, a leitura que eu tô fazendo disso é uma opinião pessoal, né? Um apanhado do que eu tenho visto, assim. Tudo começou aí com os 20 centavos, né? Em São Paulo, com o aumento aí da passagem, o pessoal começou a sair às ruas para protestar contra o aumento das passagens. E os manifestantes foram bastante reprimidos pela polícia. Isso gerou uma grande revolta, né, na população em geral, e o movimento acabou ganhando maiores proporções. Tem alguns que dizem que os 20 centavos na verdade é a gota d'água, né? Porque há anos já vem se mostrando um certo descontentamento com toda a situação política do Brasil, né, em termos de corrupção e tudo que a gente tem acompanhado. No começo, assim, até agora, eu sou um pouco cético, né, as mudanças que isso realmente pode trazer de fato para o nosso país. Porque pelo histórico que a gente tem, né, em questão de indignação, é que o brasileiro ele sempre foi muito o que se chama de revolucionário de sofá, né? Ele assistia tudo, ficava indignado, mas não fazia nada. E hoje essa realidade mudou, né? Então, quer dizer, foi os 20 centavos aí que começou tudo por causa desse aumento da passagem e tudo mais, foi a gota d'água, mas isso é um acúmulo de insatisfação da população que estourou no que a gente vê hoje. Né? Então, assim, uma leitura inicial que eu faço é essa, e é claro, aí a gente vai discutindo ao longo do programa qual o desdobramento disso daí agora, porque muito se pergunta, né, o gigante acordou, né, que é um chavão que está se usando aí, tá, mas e agora, né, qual é o próximo passo? Então é uma coisa assim que a gente tem que começar a avaliar também para que rumo que a gente vai tomar, né? Porque as reivindicações, elas são muitas, né? Cada um fazendo as suas reivindicações, uns contra a corrupção, outros pedindo mais educação, mais saúde, outros contra a Copa, enfim, né? Então é todo um apanhado de reivindicações que um momento ou outro agora a gente vai ter que definir prioridades e começar a negociar isso com as autoridades, né? Então aí a grande máxima que se está usando se está falando é que o gigante acordou, né? E tá, o gigante acordou, mas e agora? O que a gente vai fazer? Porque as reivindicações, elas são muitas, né? Muitos estão protestando aí contra a corrupção, outros pedindo mais investimento na saúde, na educação, protestos aí contra o dinheiro público que está sendo gasto para a construção de estádios para a Copa. Então, o movimento ele começou com uma série de reivindicações e agora ele vai tomando forma e esse é um momento que a gente tem que ter bastante cuidado, né, para começar a definir algumas prioridades, né? Então, as coisas aos poucos vão se encaixando, o movimento em si vai amadurecendo, né, porque hoje, assim, a gente saiu nas ruas, né, a gente mostrou que a gente é um número expressivo, né, isso, de certa forma, mete medo também nas autoridades, porque eles estão vendo que se a gente quiser fazer um estrago, no bom sentido, a gente pode fazer, mas o momento agora é de a gente começar a pensar qual é o desdobramento de todo esse movimento que está tendo aí. Em Goiânia a passagem também teve aumento na mesma época, né? Aumentou na verdade 30 centavos e até aqui em Goiânia esse preço o preço foi revogado, voltou para o preço anterior. E nem por isso as manifestações deixaram de ocorrer. Na verdade, já tem umas 2 semanas que a passagem aqui em Goiânia voltou para o preço anterior e há 2 dias atrás ocorreu uma manifestação em Goiânia. Então, assim, esse aumento das passagens foi a gota d'água e eu acho assim, um outro fator muito importante que tem levado a isso é a visibilidade que o Brasil ganhou nessa época, porque foi justamente o início das manifestações coincidiu justamente com o início da Copa das Confederações. Querendo ou não, toda a mídia internacional estava voltada para o nosso país. Qualquer coisa de bom ou de ruim que ocorra no nosso país vai ter uma repercussão muito grande lá fora, devido a esse evento esportivo que está acontecendo aqui, que tem uma grande importância em vários países do mundo. Também tenho as minhas dúvidas de, sei lá, se isso vai ser persistente. Se eu não me engano, acho que assim, a última grande revolução e manifestos brasileiros que ocorreu foi no impeachment do Collor, que não me lembro que ano que foi na década de 90. Foi em 92, 92. Pois é, então assim, já tem 21 anos que o brasileiro é conformado. Se a gente parar pra pensar, tem 21 anos que a gente não protesta contra nada. Igual assim, corrupção tá aí, beleza, a gente tá quieto. Pega o nosso dinheiro e gastam ele de modo,
sei lá, em coisas que não são benefícios para a população, e a gente ficou quieto. Parece que assim, a gente ficou quieto 21 anos. Aí, de repente, decidiu se protestar contra tudo de uma vez. Exatamente. O lance da passagem, por exemplo, eu vi um cartaz que dizia assim, o preço da passagem diminuiu, mas a minha insatisfação não. Então, quer dizer, não é só o preço da passagem, o pessoal ainda continua insatisfeito, né? Porque há outras demandas aí que precisam ser atendidas, e é como você falou, é tudo, né? Agora, tudo que estava entalado, assim, durante todo esse período que a gente se calou, veio tudo à tona agora. É aquilo que eu falei, aos poucos vai ter que ser definido prioridades, né? E cortando vocês dois aí, acredito que o povo já está cansado de ver tanta injustiça, tanta corrupção, tanto caos na saúde. Então, o povo se levantou realmente para lutar contra tudo isso, e realmente já é hora de definir aquilo que nós queremos e dizer dizer a nossa vontade, né? Porque já basta as autoridades tomarem conta de tudo que é nosso, né, em favor deles. Sim, uma coisa que você falou, mas eu acho que acaba implicando uma coisa meio complicada. Nós temos que definir um objetivo para protestar, porque igual assim, protestar Exato. Contra tudo não dá certo, eu concordo com você. Mas eu tenho tanta coisa para protestar, porque como é que eu vou protestar só contra uma coisa, entendeu? Por exemplo, uma coisa assim que agora tá muito em alta, por exemplo, a PEC 37, que tira o poder do Ministério Público de julgar o Legislativo. Acaba que o Ministério Público não vai poder, assim, julgar os nossos senadores, deputados. Então, assim, qualquer corrupção que acontecer lá dentro, o Ministério Público não interfere. No caso da PEC 37, o que seria, por exemplo, esses crimes? Por exemplo, crime de corrupção, o mensalão, por exemplo. E no caso, ele tirar então o poder do Ministério Público, como você disse. E aí, quem que seriam os responsáveis por julgar? No caso, seria as polícias federais e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Pois é, mas igual assim, que é naquela coisa, né? Os poderes, eles, igual assim, polícia é executivo, não é judiciário, entendeu? Então, assim, polícia, ela pega a lei e executa, quem julga é o judiciário. Então, primeiro que é inconstitucional, não é de acordo com a nossa Constituição, então agora, assim, acaba que eles estão entrando em conflito entre eles mesmos, e na minha opinião, é pra dar mais abertura pra eles roubarem mais, porque eu não vejo outra explicação lógica pra isso. A única explicação que eu vejo pra isso é, assim, e tem tantas outras coisas, quem depende do sistema público de saúde sabe que tá horrível, sabe que você não consegue nada, não consegue um remédio, não consegue um médico, não consegue um exame, não consegue uma cirurgia. E quando consegue, depois de anos e anos de luta, e ainda dá problema, a qualidade dos hospitais é muito baixa. Escola pública, cara, comparando com uma particular, por exemplo, é uma coisa assim, é um abismo, assim, você pegar esse tanto de dinheiro e colocar, por exemplo, na Copa das Confederações, Copa do Mundo, nas Olimpíadas, ainda vir o Ronaldinho depois falar assim, mas você não faz Copa com o hospital, mas quem diz que o povo quer Copa? O povo, entendeu? Alguém perguntou pra população se a gente queria a Copa, se a gente queria um hospital, se a gente queria uma escola, sabe? O povo não teve participação nisso. Beleza, tem gente que pode defender a Copa das Confederações, Copa do Mundo, gira economia. Mas gira economia pros grandes, acaba que os pobres vão continuar pobres do mesmo jeito, vão continuar sem ganhar nada do mesmo jeito, né? Um dos meus desânimos, assim, ou seja, um pouco do meu ceticismo, ia muito sobre essa questão do futebol ser uma grande paixão nacional, né? E uma espécie de circo, né, para o povo. Então distrai o povo com entretenimento, com isso o povo esquece de manifestar e tudo mais. E então um pouco do meu ceticismo no desdobramento de tudo que está acontecendo era em questão a isso, mas tenho visto que isso está acontecendo agora bem na Copa das Confederações, e o povo realmente não está nem aí para futebol, sabe? Muito pelo contrário, o pessoal está protestando contra o superfaturamento aí, ou os milhões que estão sendo gastos nessas obras, né? Lá em Brasília, o estádio lá já estava mais de 1 bilhão, né? Começou com, acho que se eu não me engano, 700 milhões previstos e já está ultrapassando 1 bilhão e pouco aí de valores gastos, né? E só voltando um pouquinho à PEC 37 lá, não sei se todos os nossos ouvintes aí sabem o que quer dizer a PEC, como é que ela funciona, né? Eu acho que seria legal dar só um panorama bem resumido do que é a PEC e como que ela vai funcionar. PEC é um projeto, não, é uma proposta de emenda constitucional, né? Pra gente entender isso, a gente tem que... muitos devem ter ouvido já falar da nossa Constituição. Então, a Constituição é a nossa carta magna. Tudo que está na Constituição, nenhuma lei pode ser
é criada se for contra a Constituição. Por isso que se diz, quando uma lei é criada, muitas vezes ela pode ser inconstitucional, porque a Constituição não prevê ou proíbe, né? Todas as nossas leis, tanto federais, municipais, estaduais, todas elas têm que ter o respaldo na nossa Carta Magna, que é a Constituição. Essa proposta de emenda constitucional é de alterar o texto da própria Constituição, né? Por exemplo, a PEC 37, por isso que é um projeto de emenda constitucional, que vai alterar lá e vai tirar o poder do Ministério Público de investigação. Aí, como foi o Guilherme falou, né? O Rômulo, né? Falou, ele vai passar a ser exclusivo da Polícia Federal e da Polícia Civil dos estados e do Distrito Federal. Então, só para a gente entender mais ou menos aí o que é essa PEC, né? E além da PEC 37, tem a PEC 33 também, tem algumas mudanças em relação às decisões do Superior Tribunal Federal, né? Que é o órgão máximo do poder judiciário do nosso país. Então, por exemplo, se há um julgamento no Superior Tribunal Federal, digamos, sobre corrupção, alguma coisa nesse sentido, ou qualquer outro crime que seja de competência deles, né? Esse julgamento ele está sujeito à aprovação da Câmara também. Então, quer dizer, se tem uma investigação, né, de corrupção e o Supremo Tribunal Federal julga procedente, né, e manda punir os envolvidos, essa decisão vai para a Câmara, lá em Brasília, para eles decidirem se vai ser mesmo ou não, né? O exemplo que para o pessoal entender que seria bem interessante, assim, por exemplo, alguém da sua família lá comete um crime, é investigado, ele é considerado culpado e depois de sair a sentença, a decisão vai para a família de vocês decidir se ele vai ser preso ou não. Entende? Então é uma coisa mais ou menos nesse sentido. É uma coisa que não tem muita lógica, sabe? Então é uma jogada política justamente para beneficiar ainda mais ou dificultar a ação do Ministério Público ou então da Justiça como um todo de investigar e de condenar os culpados aí pelos crimes de corrupção, né? É só um exemplo, assim, mas tem tantas outras situações aí que correm o risco de a gente perder aí a nossa justiça mesmo, né? Ficar comprometida. Que a gente já sabe que a justiça no Brasil é complicada, então essa PEC 33 aí e a 37, né, elas vêm aí para dificultar ainda mais o cumprimento da justiça em si. Até tanto quem está aí nos movimentos está apoiando, tanto quanto os que não estão, é bom se informar e se inteirar do que está acontecendo, porque pra gente não ser manipulado. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento também. Era muito corriqueiro a gente ver a frase, não é só por 20 centavos, não foi só por 20 centavos. Mas a questão é que as manifestações foram sim por 20 centavos. Se a gente for ver, são duas provas. Primeiro, vai um link da entrevista dos líderes do movimento Passe Livre, que eles fizeram para o programa Roda Viva, da TV Cultura, no dia 17 de 6 de 2013. E nesse programa eles afirmam que o movimento está acontecendo em prol dos 20 centavos. Segunda prova, quando eles conseguiram abaixo do preço em São Paulo, o próprio movimento se acabou. Tanto que eles falaram, nós não iremos mais convocar manifestações, não iremos mais chamar as pessoas para passeatas, para se manifestar. Por quê? Porque eles conseguiram o seu objetivo. Então, toda a manifestação, querendo ou não, foi sim por causa de 20 centavos. Isso desmerece o que está acontecendo agora? Não desmerece. Mas é apenas para desmitificar o mito, que não era por 20 centavos, mas foi sim. Agora, é claro, eles acenderam a chama, né? Então, começou por 20 centavos e foi abrindo para mais causas. Mas que uma coisa tem que ficar bem claro. As manifestações que estão ocorrendo no país hoje, tanto em Goiânia como São Paulo, Rio, Pernambuco, todos esses movimentos começaram por causa de 20 centavos. Depois foi se abrangendo. Segundo ponto que eu queria falar é o seguinte, as causas. Querendo ou não, o pessoal não tem um foco. Não está tendo uma visão específica do que quer protestar. Geralmente os protestos são coisas abertas. Por exemplo, eu quero a saúde melhor, eu quero a educação melhor. São coisas muito abstratas.
Agora, eu não sei se vocês viram no YouTube um vídeo do grupo Anonymous, denominado As 5 Causas. O grupo Anonymous, na sua forma inicial, é o conceito adotado por uma comunidade online descentralizada que atua de forma anônima, de maneira coordenada, geralmente em torno do objetivo livremente combinado entre si, e voltado, olha só, isso aqui é importante, e voltado principalmente a favor dos direitos do povo perante seus governantes. A partir de 2008, o coletivo Anonymous ficou cada vez mais associado ao hacktivismo colaborativo e internacional, realizando protestos e outras ações, muitas vezes com o objetivo de promover a liberdade na internet e a liberdade de expressão. Ações creditadas ao Anonymous são realizadas por indivíduos não identificados. Então esse grupo, ele é um grupo também de ativistas, que eles atuam principalmente pela internet, né? Inclusive nessas manifestações, eles hackearam, né, o Twitter da Veja, e também hackearam também o site do Ministério da Cultura. E, além disso, eles também criaram um vídeo no YouTube chamado 5 Causas. Seremos simples e direto. As mídias de rádio e TV dizem que não temos uma causa específica. Isso pode enfraquecer o movimento. Só a diminuição do valor das passagens de transporte público não nos satisfazem, mas realmente temos que saber por onde começar o novo Brasil. Então vamos levantar causas diretas e sem polêmicas de cunho religioso ou ideológico, sem bandeiras partidárias ou subjetividade. Vamos todos levantar causas de cunho moral que são unanimemente aceitas. E vamos levantar poucas por hora para que não se dispersem. Chamaremos elas de as 5 causas. As 5 causas são: 1. Não a PEC 37. 2. Saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Congresso Nacional. 3. Imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da Copa pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 4. Queremos uma lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo. 5. Fim do foro privilegiado, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa Constituição. A primeira lá, não a PEC 37, né, que é o que a gente conversou um pouco aqui, a saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Congresso Nacional, a imediata investigação e punição de irregularidades na Copa, né, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, a criação de lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo e o fim do foro privilegiado sobre a alegação de que é um ultraje ao artigo 5º da nossa Constituição, que o foro privilegiado é lá que os políticos têm imunidade parlamentar e tudo mais, né? Então seriam essas 5 causas, e foi uma resposta justamente ao que a gente conversou lá mais no começo, que era a questão lá de todo mundo estar fazendo as suas próprias reivindicações. Então essas foram elencadas aí 5 causas que seriam um bom começo, né? Então, digamos assim, esse grupo, voltando a falar, é um grupo ativista, né, anônimos, eles agem em prol do povo, eles trabalham mais atuando pela internet, atuando por sites, por blogs, por Twitter, redes sociais em geral. E agora eles estão se espalhando mais também para a sociedade mesmo, né? A esfera física. Então o que acontece? Como eles perceberam que as manifestações não tinham um foco, que o foco era os vídeos centavos, que o foco foi alcançado, eles então criaram um vídeo no YouTube denominado 5 causas, que foram essas que o Eduardo falou. O que acontece? Eles então, digamos assim, poderíamos falar que seriam os, entre aspas, né, os líderes do movimento, né? Eles estão dando um objetivo, estão dando um foco para a sociedade. O problema da questão: pergunte para quantas pessoas que estão nos manifestos, quantas sabem o que é uma PEC 37. Ou pergunte para as pessoas que estão nos protestos, quantas sabem quem que é Renan Calheiros? Já pararam para pensar nisso? Será que todo mundo que está na rua gritando sabe que é uma PEC 37? Será que todo mundo que está pedindo por Renan Calheiros sair da presidência do Congresso sabe o que ele fez para merecer a sua saída? Já pararam para pensar nisso? Nesse contexto aí há muita desinformação, né? Mas é uma coisa que é reflexo também do descaso do próprio governo, ou, enfim, né, das autoridades, de não querer realmente dar educação para o povo,
e deixar o povo na inércia, né? Então, aí é que se torna às vezes perigoso o pessoal se tornar uma massa de manobra, né? Isso que eu ia falar. Porque assim, as causas são louváveis, eu concordo com todas. Mas, por exemplo, uma coisa que uma amiga comentando comigo, por que pediu só a ser do Renan Calheiros? Por que não pediu do Dirceu ou de outros políticos corruptos? Porque só o Renan. É claro que as outras causas vai atingir eles também diretamente, é claro. Mas por que o Renan especificamente? Foi louvável esse vídeo. O que esse foi genial. Eles deram foco para os manifestos. Eles deram rumo, deu um objetivo. E os manifestantes estão justamente precisando desse foco. Eles fizeram isso, estão de parabéns. Mas assim, querendo ou não, temos que questionar, temos que refletir, né? Porque essas 5 causas, elas vão afetar todos os brasileiros, se algum dia forem realmente executadas, né? A questão da Copa das Confederações, da Copa do Mundo. Cara, eu sou a favor da Copa, sabe? Eu sou a favor. Espera aí que eu vou desconectar agora. Protesto! Não, peraí. Galera, ela teria sim. Olha só, ela teria sim a oportunidade de trazer melhorias a longo prazo para o Brasil. Não só questão de estádio, mas infraestrutura, transportes melhores, segurança melhor, saúde melhor, né? Por exemplo, vai instalar agora nos estádios uma espécie de ônibus que vai fazer análise das pessoas antes de entrar nos estádios para ver se alguém tem alguma doença transmissível, para poder oferecer algum atendimento, alguma assistência médica no local. Então, isso é louvável, mas a questão é a seguinte: a gente sabe que depois da Copa isso vai acabar. Então, o que eu quero dizer? A Copa em si, ela teria oportunidade de trazer muitas melhorias para os brasileiros. Por que não vai trazer? Porque as pessoas que estão no comando da Copa que estão corrompendo o evento, que estão roubando, estão desviando dinheiro, estão pagando propina. A Copa em si não é má. O que é mal são as pessoas que estão atrás dela. As pessoas estão organizando ela. O problema não é o evento em si. O problema são os políticos que estão por trás destes eventos. São eles que estão roubando. Se fosse políticos honestos, com certeza a Copa teria condições de aumentar muito o nome do Brasil lá fora. Mas por que está essa confusão toda? Porque os políticos que estão no comando da Copa estão acabando com o evento, estão manchando do país. Por isso que eu falei, eu sou a favor da Copa, mas não como ela está sendo organizada. A ideia da Copa em si que me agrada, a ideia, como posso falar, a utopia, né? A essência da Copa. Mas a forma como ela está sendo organizada, a forma como ela está sendo comandada, o roubo, a corrupção que tem por trás dela, eu discordo totalmente. É como eu falei, a culpa não é do evento. A culpa são das pessoas que estão comandando o evento, que no caso são os políticos e os ministros, né? Lembrando, né, da Copa na África, quando surgiu boatos de que estavam tendo construído os muros, né, para esconder aquilo que tinha de feio na África. Então, nós brasileiros corremos o risco de todos os investimentos irem só para essa área de esportes, de lazer, de reconhecimento do Brasil como sede da Copa e tal. E corremos o risco de realmente aquilo que nós precisamos melhorar, que é a saúde, que é o transporte, que é as famílias de baixa renda, temos jogados, né, enclausurados numa cidade cercada por muros onde a população que vem de fora não vai ver, né? Então a gente tem que realmente tomar cuidado e como cidadãos que pagamos impostos, através também das manifestações, procurar saber do poder, onde é que está indo esse dinheiro, por que eles estão sendo gastos tantos bilhões de dinheiros a mais do que já foram gastos, né? Então cabe realmente a nós buscarmos saber e precisamos realmente de procurar realmente saber para onde está indo esse dinheiro. Transparência, né? Transparência. E, por exemplo, seria necessário transparência dos gastos da Copa, uma coisa que não teve. Então seria uma mudança. Que a gente vê claramente que é questão de interesse político, que é questão de corrupção, que é questão de propina. Eu não sou contra a Copa em si, mas sou contra os políticos que estão no comando dela. E não estão com o interesse do povo, estão com o interesse próprio.
cristão deveria participar dessas manifestações? Será se o nosso papel enquanto cristão está presente e nisso tudo está ocorrendo no Brasil? Bom, a palavra de Deus nos diz em Romanos 11 que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando Paulo diz isso, ele diz para nós não nos conformar com o século, não conformar realmente com o que está acontecendo, com a injustiça, não nos conformarmos com a corrupção e nem com tudo aquilo que não é a vontade de Deus e que não nos agrada, né? Nós precisamos realmente transformar a nossa mente e, transformando a nossa mente, participar das manifestações pacíficas, né? Sem aquele alvoroço todo e com violência e com outras coisas que não são certas. Mas realmente precisamos sim de estar, nós cristãos, no meio das manifestações, sim, colocando a nossa opinião, colocando o nosso papel de cristãos verdadeiros, que servos fiéis do Senhor, na busca de humildade, na busca de mansidão, na busca de justiça, na busca de vontade de Deus na nossa nação. Se alguém me perguntar, você concorda com o cristão participar das manifestações? Bem, não tem nem como eu discordar, eu participei das manifestações que ocorreram aqui em Goiânia, né? Então assim, é difícil, como é que eu discordo, né? E tem até vários textos bíblicos que apoiam, que tem vários textos, mas igual assim, Isaías 1:17, por exemplo, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Esse texto também que é Provérbios 31, acho que é o 8 e 9, que também fala a respeito disso, sabe? Então assim, tem vários textos bíblicos que fala, sabe, não se conforma, não vê toda a corrupção, não vê toda a injustiça, não vê toda essa roubalheira, não vê toda essa coisa assim de podre que está ocorrendo no país e fica quieto. E onde que estavam os cristãos desse tempo todo? E eu me incluo nisso também, porque, poxa, eu sou conhecedor da verdade, como que eu fiquei quieto, sabe? Então assim, onde que nós estávamos durante toda essa roubalheira, corrupção, toda essa situação precária de saúde e de educação, sabe? Então, como que você, conhecendo essa verdade, você vai se calar? Vendo essas passagens assim que te dizem para ir, e até mesmo o exemplo de Cristo. Quando você lê os evangelhos, você vê assim que assim, Cristo sempre estava do lado mais fraco, ele sempre estava ali do lado do mais oprimido, do mais necessitado. E a Bíblia fala, né, que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Como que eu vou seguir esse exemplo ficando quieto? Nós devemos sim ir para a rua, nós devemos sim estar lá na frente protestando, questionando o governo, questionando as autoridades sobre toda essa corrupção que está ocorrendo. Eu não concordo com a violência, essa questão do vandalismo, essa questão da depredação de prédios públicos ou privados que está ocorrendo. Eu acho que não é o correto. Você faz isso, aí você perde seu direito de protestar, porque você também está fazendo mal, tanto quanto as autoridades. Você não tem o direito de ir lá e quebrar um prédio público. Aqui em Goiânia, se eu não me engano, no protesto que ocorreu, foi na quinta-feira, no dia 20, né? Foi no centro da cidade, né? Então, assim, o centro da cidade parou. Não, igual assim, as principais avenidas do centro, para quem não conhece Goiânia, é a Avenida Goiás, que desce do centro para a região norte da cidade, e a Avenida Anhanguera, que corta a cidade da região leste para a região oeste. Então, assim, elas passam no centro da cidade e elas se cruzam. Então, assim, a concentração foi justamente nesse local, né, onde essas avenidas se cruzam, que é na Praça do Bandeirante, que foi na Goiás com Anhanguera. Em Goiânia, o jornal publicou 20 mil manifestantes. Sim, o jornal é a estimativa que a PM faz, né? Eles sempre subestimam esses valores. A liderança do protesto falou que deu 78 mil pessoas. Eu não sei, assim, na verdade não tem como a gente saber ao certo. Mas tem várias imagens, se você procurar aqui, só no Google, assim, manifestações Goiânia. Se você, o centro de Goiânia tem bastante prédios, então assim, teve muitas gravações e fotos desses prédios. Você não vê a calçada, você não vê um pedaço de asfalto em nada, sabe? A Avenida Goiás foi toda tomada, a Avenida Anhanguera foi toda tomada. A Praça Cívica, a hora que a multidão começou a subir, a Praça Cívica, quem conhece sabe que ela é muito grande. Ela ficou tomada de pessoas. A massa, né, se dividiu, parte subiu a Avenida 85, que é uma das avenidas principais, né, que liga a região sudeste da cidade, se eu não me engano, e parte desceu a Avenida 10, que desce para o setor universitário, onde tem as
as principais universidades do estado, né? Acabou que parte subiu a uma avenida, a outra parte desceu outra avenida. Tinha muita gente, sabe, assim, teve uma hora assim que a gente desceu assim pro meio da muvuca mesmo, pra procurar uns amigos. Primeiro que a gente não conseguiu encontrar os amigos nossos lá no meio. E você ficava muito apertado. E foi uma coisa pacífica, sabe? É uma coisa que o Romulo tinha comentado, igual assim, a PM estava distribuindo rosas, né, lá no dia. Questão, assim, pedindo justamente essa questão de ser um protesto pacífico, né? Porque nós temos esse direito de protestar. Então, assim, eu concordo, nós temos que ir pra rua manifestar, questionar os nossos direitos, requerer os nossos direitos. Mas você manifestar assim, mas de maneira pacífica. Legal. Agora eu quero levantar uma polêmica. Uma polêmica aí, por exemplo. Não sei se chega a ser uma polêmica, né? A gente tá falando aqui que o cristão deve sim protestar e tal. Mas e lá quando Paulo diz em Romanos 13 que a gente deve honrar as autoridades, né? Ou então também lá quando Paulo fala lá em Tito no capítulo 3, versículos 1 e 2, também fala que a gente deve honrar as autoridades. E também lá na carta em 1 Pedro 2, também fala sobre isso, né? E como é que a gente interpreta, né, isso como cristão? Né? Vocês pararam assim para pensar nisso também, né? Nessa questão de que parece um pouco incontroverso, né? Ao mesmo tempo que a gente luta pela justiça, né? Incontroverso não, parece um pouco contraditório, que a gente luta pela justiça, mas a gente não pode se opor, tem que honrar as autoridades, né? Não sei assim como vocês interpretam isso, como vocês veem essas recomendações aí dos apóstolos. Só 3 textos, eu não conheço eles assim de cabeça. Mas eu acho que é nenhum deles que fala assim, nós devemos ser submissos às nossas autoridades, enquanto as nossas autoridades estiverem submissas à vontade de Deus, né? Tem uma delas que fala isso. Eu entendo que a partir do momento que um governo prioriza mais uma Copa do Mundo, ou prioriza mais um salário de um senador, ou prioriza mais um projeto de lei que vai favorecer eles mesmos, e deixa de priorizar a saúde, deixa de priorizar a educação, deixa de priorizar o transporte público para a população, eu acho que a partir do momento que esses governantes passam a ser tão egoístas, eu acho que deixaram de estar cumprindo a palavra divina, cumprir a palavra de Deus, sabe? Querendo ou não, eles sugeram mal para a população. E a partir desse momento que essas autoridades, que nós devemos ser sim submissas a elas, passam a prejudicar o próprio povo, eu acho que cai justamente nessa questão. Nós devemos deixar de ser submissas a elas porque deixaram de cumprir a vontade de Deus para nós. Augusto Nicodemos, ele escreveu um texto, e eu estou com um texto aqui aberto aqui, ele fala assim: em caso de conflito, quando o Estado exige de nós aquilo que a palavra de Deus proíbe, deve obedecer a Deus e não aos homens, pois ao colocar-se contra os valores e princípios de Deus, o Estado corrompe seu papel dado por Deus, e suas leis são meras leis humanas, em contraste com as divinas. Em caso assim, cabe aos cristãos o uso dos meios legítimos para discordar, avisar e alertar o Estado. Então, é isso, cara. Quando o Estado ele vai contra os princípios de Deus, querendo ou não, ele afasta os caminhos de Deus. Assim também como foi o rei Saul. Quando Saul foi contra os princípios de Deus, Deus se retirou ali dele. O Espírito de Deus saiu da presença de Saul. A palavra de Deus diz, né, que nós devemos ser submissos às autoridades, porque as autoridades, elas são elegidas por Deus. Deus é quem os escolhe, né? Então, quando nós vemos lá os deputados, o presidente, os governadores no poder, quem elegeu aquele povo? Fomos nós. Então, eles nos representam. Então, a partir do momento que eles não estão fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, a partir desse momento, nós devemos cobrar dele a responsabilidade de nos representar. Eu levantei essa questão intencionalmente, assim, justamente para evitar que alguns fiquem presos, né, a uma leitura superficial desses textos e acabem ficando com medo, às vezes, de expressar opinião ou também de entrar nessa luta, de entrar nesses protestos, e é justamente isso que vocês comentaram, né, que quando a submissão aos seres humanos implica em pactuar com injustiça, né, importa então obedecer a Deus, né, isso é uma frase do Ed Henekivitz, né, que é pastor. Então é isso, a nossa submissão às autoridades vai até no ponto onde não fere aos princípios da palavra de Deus. Então acho que ficou bem claro que o cristão ele deve sim se enganjar, né, nesses protestos, ele deve sim também expressar opinião, não ficar omisso, né, e acho que um dos nossos grandes, talvez, pecados assim, é a omissão, né, também, e como o Guilherme falou um pouco mais antes ali,
a igreja, né, deveria estar encabeçando essa manifestação, esse protesto todo, porque a gente, como portador da verdade, conhecedor da justiça, a gente tinha que sinalizar o reino de Deus aqui na Terra, de alguma forma, né? Então o ideal seria que a igreja tivesse começado com isso, né? Então, mas agora o nosso papel é lutar também pelos direitos que são comuns, né? E lutar pela justiça, né? E isso independe de ser cristão ou não, de ter uma religião ou não, né? É em direito em favor dos necessitados, das pessoas que não têm condições, né? Para que a gente tenha um país mais justo, né? Isso independe de qualquer credo, enfim, raça, cor, que seja lá o que for. Em Provérbios 31, versículo 8 e 9, diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, tá mais do que claro, né, cara? Isso é bíblico. Manifestar, reivindicar é bíblico. Já que você falou em Provérbios, tem Provérbios 29, 7, que diz assim: a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Então, a partir do momento que a gente também não se interessa por isso, né, a gente também passa a ser mau, né, por ser omisso. Então, acho que é um grande momento também da igreja acordar para também se envolver em causas, né, sociais e tudo mais, como forma de sinalizar o reino, né? Que até então parece que não há muito esse engajamento, né, nessas questões, como se a igreja não tivesse nada a ver com isso, né? Então se fala muito em missão integral também, que é olhar o ser humano como um todo, né? Que não basta você dar só a palavra, você tem que dar o pão também. Atender aos necessitados, né? E tanto levar a palavra quanto o pão. E eu acho que essa luta faz também parte disso, né? Isso tudo que está acontecendo, essas reivindicações, também grande parcela em favor dos menos favorecidos, né? Galera, já finalizando então, a última pergunta, e uma pergunta inevitável, né? Nós, como cristãos, eu mesmo já me fiz muito essa pergunta. Será que Cristo estaria com o povo nas ruas manifestando? Será que Cristo estaria lá com o seu cartaz lá? Não é só por 20 centavos. Ele ia colocar lá: creiam em mim. Eu sou o Messias. Será que Cristo estaria nas ruas manifestando? Acredito que sim, porque Cristo, ele era contra qualquer injustiça, né? Ele sempre estava à frente daqueles que condenavam as crianças, ele sempre estava à frente daqueles que condenavam os mendigos, aqueles que condenavam as pessoas que eram enfermas. Então eu acredito que sim, que Cristo iria nas ruas manifestar. Teve um texto que eu acho que até eu mostrei pro Rômulo, do pastor Marcos Botelho. Vocês vão ver muito falando sobre ele. Quem acompanha o podcast, eu já falei dele outras vezes, mas tá falando aqui dele novamente. Eu gosto muito dos textos dele. E teve um texto que ele lançou na semana passada. Acho que foi na sexta-feira, dia 21. Cristo não estaria nas manifestações, o título do texto, se eu não me engano. Como se fosse esse pastor conversando com Jesus, né? E ele pergunta, né? Ele pergunta pra Cristo se ele pergunta várias coisas, né? Ele pergunta assim: Jesus, assim, como está o seu sentimento com o Brasil? Ele fala assim: antes dessas manifestações eu estava muito infeliz, né? Fala assim, porque eu estou vendo tanta corrupção, tanta podridão, tanta coisa errada no país. E no decorrer do texto ele dá aquela impressão assim que Cristo fala assim: não, mas agora eu estou concordando com o que está sendo feito, igual assim, meio que apoiando as manifestações, né? Essa que dá a impressão que dá. E no finalzinho ele fala assim: Cristo, e você manifestaria com a gente? Aí Jesus fala assim: não. Aí ele pergunta assim: mas por que, se o senhor concorda com as manifestações, por que você não estaria lá com a gente? Aí ele fala assim: porque estou com vocês lá na manifestação, protegendo vocês das balas de borracha. Eu estou com a sua mãe que está na sua casa, aflita, morrendo de medo do que o filho apanhe na manifestação. Eu estou com um policial que é a primeira vez, ele acabou de entrar para a polícia militar, e que é a primeira vez que ele vai participar de uma operação dessa. Ele tá nervoso e não sabe nem o que faz. A ideia que esse texto me dá é igual assim: eu não vou para que você vá, eu não vou para que você
tenha como ir. Eu não vou para consolar sua mãe, eu não vou para pegar aquele policial, mostrar para ele que esse não é violência que é o caminho. A imagem que esse texto nos dá é igual assim, nós devemos ir porque essa é a vontade de Cristo. Bom, eu acho o seguinte, eu compartilho da visão do Guilherme. Eu acho que Cristo, ele não estaria presente fisicamente na manifestação, mas estaria espiritualmente. Na Bíblia tem aquela passagem, né? Dai a Deus o que é de Deus, dai aos homens o que é dos homens. As manifestações, querendo ou não, são problemas terrenos, são problemas da sociedade comum, não problema especificamente de Deus. Eu acho o seguinte, qual que era a missão de Cristo aqui na Terra? Anunciar e pregar o Evangelho, não protestar contra o governo. Então eu acho o seguinte, Deus estaria usando as manifestações para evangelizar, para disseminar a palavra. Como o Guilherme falou, tivesse, por exemplo, um manifestante ferido, ele ia cuidar do manifestante e iria anunciar o evangelho. Uma mãe preocupada com o filho estaria lá pregando o evangelho. Ou um policial sangrando estaria lá com o policial pregando o evangelho. Na minha concepção, ele não estaria lá na passeata, ele não estaria correndo dos policiais. Não. Para mim, ele estaria usando a manifestação como uma ferramenta para pregar o evangelho. De outras formas que não lá na passeata. Até porque, como eu falei, querendo ou não, as manifestações na concepção cristã é algo terreno. E Jesus, Cristo, o plano dele era divino, era o evangelho, era a missão, era anunciar a palavra. E a manifestação não iria de encontro ao seu objetivo aqui na Terra. Então eu acho que ele não estaria presente fisicamente, mas estaria sim presente espiritualmente e nos apoiando também. Então, galera, estamos então chegando ao fim do nosso programa. Eu peço o seguinte, o tema aí foi um pouco polêmico, teve opiniões aqui controversas, teve uns, né, teve opiniões, outros tiveram outras opiniões. Então eu peço que vocês possam escutar o programa, se possível, até mais de uma vez. Fique à vontade para comentar, para compartilhar, para sugerir para os seus amigos escutar também o programa, tá? Não quer dizer que nós, porque estamos aqui, nós somos os donos da razão, não. Eu posso estar errado, o Guilherme pode estar errado, o Eduardo pode estar errado, a Agatha pode estar errado, e você tem sim a oportunidade de discordar, de dialogar, de comentar também, de participar conosco, né? Até porque nós estamos aqui apenas abrindo o assunto, mas nós podemos aprofundar ainda mais nos comentários. Não é porque o podcast não acaba aqui. O podcast é só a parte. O podcast ele continua na discussão dos comentários. Então, vocês fiquem à vontade para poder compartilhar, divulgar, escutar e absorver tudo que foi falado aqui hoje. Então, já para finalizar as considerações finais, eu começo então pelo Eduardo. Comigo? De novo? Tá bom. Então, voltando. Bom, então para começar as considerações finais, eu começo então com a Agatha. Eu sabia que ele ia rir. Ai, você judiou agora, hein? Voltando. Então, para começar as considerações finais, eu começo então com o Guilherme. Guilherme, não tem desculpa não, agora é você. Eu vou reclamar também, velho. Todo mundo reclamou, velho. Não, mas você já participou de uns 3, eu sou a primeira vez. Só a família que eu vou falar. Desculpa de aleijado é muleta. Isso aí, eu concordo desse pensamento. Não, então beleza. Pessoal, então foi muito bom estar aqui mais uma vez com você, falando sobre um pouco desse tema, né, que é tão polêmico, e acho que é igual o Romulo falou, né, nós colocamos as nossas opiniões, que nós enxergamos diante da Bíblia, diante dos acontecimentos, e igual assim, você é livre para concordar e discordar. Então, deixe o seu comentário, deixe sua opinião, e também compartilhe, nos ajude também, né? Se você achou interessante, mostre isso para os seus amigos, né? Que divulgar essa mensagem que nós estamos preparando para vocês. E se você tem essa oportunidade de estar presente em alguma manifestação, estar presente em algum protesto, esteja, sabe? Eu acho que é essencial, é fundamental, sabe? Eu acho que faz parte do nosso dever. Pelo menos é o que eu penso. E é isso aí, foi muito bom, foi muito lindo, foi ótimo e até a próxima. Agora é você, Eduardo. Não, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez aí
pelo convite, gostei bastante da nossa conversa, é um assunto bastante pertinente e também para ajudar a clarear um pouco aí, principalmente a gente como cristão, se a gente deve participar ou não, qual é o nosso posicionamento quanto a tudo que está acontecendo, né? E o que eu teria de considerações finais e sugestão leve essa discussão para o seu grupo, para a sua igreja, converse com o seu pastor a respeito. Então, a gente como cristão, a gente tem o nosso papel também como cidadão e a gente tem que estar enganjado também, né, com tudo que está acontecendo e procurar se inteirar das coisas aí que estão acontecendo ao nosso país. O que a gente não pode fazer é ser omisso, né, fingir que não é com a gente, porque às vezes a gente sai na rua para fazer marcha para Jesus, sai nas ruas para protestar contra os gays, por exemplo, né? A gente não vai entrar no mérito aqui dessa questão toda, mas e às vezes quando se trata aí de um assunto que envolve a população, que envolve exercer a cidadania, né, muitos aí fingem que não é com eles e tal. Então a gente não pode ser omisso e o recado que eu tenho assim é que a gente procure discutir, se inteirar do que está acontecendo, né? Tem muito conteúdo sendo compartilhado e uma das coisas que eu diria para ter cuidado é ao compartilhar o que vocês têm visto, vejam quem que está compartilhando, da onde está vindo as informações, porque nesse meio surge muita informação desencontrada, surgem muitos boatos e tudo mais, né? A mídia em si, ela se preocupa também em distorcer um pouco os fatos, então nesse sentido a gente tem que tomar o cuidado também nesse conteúdo, nesse turbilhão de coisas que a gente está sendo bombardeado, porque para todo lado que você olha, na internet, na TV, nos jornais, no rádio, esse assunto está em pauta, né? A questão dos protestos. Então a gente tomar cuidado e avaliar bastante, ouvir as diversas opiniões e tudo mais, né? E realmente aí entrar também, se enganjar nessa luta, porque é um dever nosso. E é uma forma de sinalizar o reino, né? Uma coisa que a gente pode também trazer à reflexão é a questão da hipocrisia, né? Uma coisa que me incomodava também e ainda me incomoda é que o povo brasileiro ele foi sempre muito hipócrita, né? Na questão, por exemplo, fala contra a corrupção, mas se tiver a oportunidade de levar uma vantagem desonestamente, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? Fala mal lá do político, mas compra CD pirata, ou então faz gato na energia elétrica, na água, na TV a cabo principalmente, né? Então são coisas assim que a gente tem que começar a trazer reflexão, que a gente também não pode ser hipócrita, né? E nós também como cristãos também não podemos, né? Eu acho que isso é uma premissa para o cristão, não ser hipócrita, e Jesus um dos grandes conflitos que Jesus tinha com os fariseus, por exemplo, é a questão da hipocrisia. Então a gente, como cristão, deve levar esses valores, né, aproveitar essa oportunidade de levar também esses valores aí para as manifestações e expor a nossa opinião quanto a isso. Mas é isso aí. Quero agradecer mais uma vez, feliz por estar aqui. E quiserem, acesse lá também o massacrente.com.br. A gente tem podcast lá também, e como o Rômulo disse, continuem aí a discussão pelos comentários, né? Se vocês concordam ou discordam do que foi dito. O site tá aí para vocês também manifestarem a opinião de vocês. Bom, para mim foi um prazer também participar, né, desse programa e contribuir um pouco com a minha opinião e com aquilo que eu penso, né, baseado muitas vezes na palavra de Deus, e que realmente esse podcast possa fazer a total diferença na vida de muitos, e como o Eduardo disse, que você leve isso para outras pessoas, que você discuta isso nos grupos, nas igrejas, pergunte realmente ao seu pastor o que ele acha que você deve fazer ou não, e que no final disso tudo nós possamos dizer, como Paulo disse, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, que possamos realmente fazer o nosso dever, papel cristão, né, de lutar pela justiça. Justiça é a vontade de Deus. Amém. Galera, então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a participação de todos que estão conosco, Eduardo, Agatha, Guilherme. E você também está nos escutando. Gostaria só de deixar uma reflexão aqui rapidamente. Você que é cristão, né, que está nos escutando, você não é obrigado a ir às passeatas, a ir aos protestos, às manifestações. Mas, como cristão, é seu dever sim orar pelo país, ler a Bíblia, refletir, sabe? Então,
Tá bom, você não concorda com a passeata, tudo bem, mas ore pelo país, interceda pela nossa nação, estamos precisando. Ore a Deus, para que Deus coloque a sua luz nas manifestações, para que Deus possa colocar a sua luz aqui no nosso país, porque nós estamos precisando. E quanto mais oração, melhor. Então, faça a sua parte também. Né? Não fique, como o Eduardo falou, não fique, entre aspas, não fique excluído da situação. Se integre, ore, participe da sua forma, mas participe, tá? Como cristão, é o nosso dever e responsabilidade também agir fora da igreja, agir fora das quatro paredes. Bom, alguém tem mais algum aviso? Não? Eu tenho. Pessoal, então deixar 2 convites para... Peraí. Então tá. Momento Jabá. Deixar 2 convites para você, principalmente para quem é Goiânia, pela proximidade. Goiânia e região, que também é bem fácil. No dia 6, nós vamos estar gravando o nosso 5º podcast. Se você quer participar, se você quer ver como é que nós fazemos isso, você vai ter essa oportunidade. A gravação vai ser na Congregação Presbiteriana Bougainville, que fica na Avenida Americano do Brasil, quadra 1, lotes 2 e 3, no Residencial Cátia, em Goiânia. Para quem não conhece, é bem próximo ao anel viário. Fica entre o anel viário e a BR-060, saída para Guapó. Então, se você tem essa oportunidade, se você mora perto, ou se você mora meio longe, faz um esforço e venha nos visitar e venha nos prestigiar com a sua presença, que com certeza vai ser muito bom. Galera, no podcast passado, podcast número 3, nós tínhamos falado que a data era dia 28. Então a gente mudou para o dia 6, tá? Era dia 29, né? Era dia 29. Perdão, era dia 29. Mas não pense que é 2 gravações, não. É uma gravação só. Nós só mudamos a data, né? Isso, nós mudamos a data para o dia 6. E quem quiser ir participar da gravação que é fora de Goiânia, nos procure pelo e-mail do blog ou pela nossa página no Facebook. Que a gente pode estar orientando, né, Guilherme? Pessoalmente, né? Quem sabe? Vamos tentar fazer isso para você estar presente com a gente. E mais um recado, se você tem 11 e 15 anos, vai estar ocorrendo no acampamento... 11 a 15 anos. De 11 a 15 anos. O cara é diretor do acampamento e não... Moço, aí eu acertei o trem. Vamos de novo, vamos começar tudo de novo. Mas eu falei, se você tem 11 e 15. Nossa, você está doido. 11 e 15. Ó. Se você tem. Não é 11 a 15, não? Isso, de 11 Isso, é 11 a 15. Beleza, desculpa, vamos de novo. E deixar mais um convite. Se você tem entre 11 e 15 anos... Não, 11 a 15 anos. Uai, se você tem entre nossa, moço, entre 11 e 15 é porque você tá entre 11 e o 15. Agora tanto faz. Nossa, não. Vou desistir de dar esse recado, mas... Então vamos lá, de novo, mais uma vez. E deixar mais um convite. Se você tem de 11 a 15 anos, vai estar ocorrendo nos dias 11, 12 e 13 e 14 de julho, no acampamento Belo Amanhecer, o Abatim, acampamento Belo Amanhecer, né, Aba, vai estar correndo o Abatim, que é uma temporada de férias para adolescentes. Se você não sabe como participar, se você não sabe o que é, se você quer muito participar e não tem como, você pode falar comigo, com o Rômulo ou com a Agatha. Nós 3 fazemos parte da equipe. Então, assim, tem muita gente da equipe nesse podcast. Nós vamos deixar o nosso contato também, nós vamos deixar o meu e-mail. Vai ter ônibus saindo de Goiânia para o acampamento. Então, se você quer maiores informações, como valores, as noites temáticas, local direitinho, se você quiser ir de carro próprio, você pode estar me procurando, ou procurando o Rômulo, ou procurando a Agatha, que nós vamos te informar. Faça um esforço, quem conhece o ABA, gente, aquilo nossa, que maravilha. Gente, melhor que é o ABA, né, Guilherme? Gente, o ABA é um acampamento o acampamento do Presbitério Oeste de Goiânia. Peraí, é o acampamento presbiteriano, mas acampamento Belo Amanhecer. Isso, muito nem obrigado. Nem todos não é presbiteriano, né, Guilherme? É porque eu esqueço, a gente vive tanto nesse meio que a gente esquece. Então é o acampamento da Igreja Presbiteriana, várias igrejas presbiterianas são donas, na verdade. E é um acampamento que fica ali próximo à Bela Vista de Goiás. Não é muito longe de Goiânia, dá 30 e pouco
quilômetros de Goiânia. Então lá é um local maravilhoso, tem piscinas, campo de futebol, tem um pomar, tem área para fazer trilha, vai ter uma palavra muito legal de um pastor da Igreja Presbiteriana do Fim Social aqui de Goiânia, que é o pastor Rubens. Vai ter vários momentos de lazer, vai ter vários momentos de meditação na palavra. Então, se você, adolescente, que tem entre 11 e 15 anos e quer participar conosco, e seja nos procurando, que nós temos fichas de inscrição, você pode fazer essas inscrições conosco e estar participando conosco esses dias. E é só isso. Valeu. Galera, então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.